Meu filho repartiu a herança do pai na frente de toda a família e me excluiu. Ela já viveu demais, não precisa de nada, foi o que ele disse. Os netos riram. Eu não disse uma palavra. Peguei o envelope que meu marido tinha me deixado com uma instrução muito específica. Só entregar se esse dia chegasse. Deslizei pela mesa com calma, olhei meu filho nos olhos e falei: seu pai mandou eu te entregar isso caso você fizesse exatamente o que acabou de fazer. Ele abriu. A cor foi embora do rosto dele tão rápido que me deu medo. E o que aconteceu nas horas seguintes mudou tudo. Cada relacionamento, cada centavo, cada pedaço do que essa família ainda tinha de pé. Eu me chamo Lourdes Aparecida Menezes. Tenho 73 anos, nasci num sítio em Minas Gerais, fui criada com 5 irmãos em casa de pau a pique e aprendi desde cedo que a vida não pergunta se você está pronta antes de te dar uma surra. Casei com o Geraldo aos 18 anos. Ele tinha 22, trabalhava numa metalúrgica e tinha nos bolsos exatamente R$0 e uma vontade de viver que era maior do que qualquer dívida. Durante 51 anos, construímos tudo juntos. Cada tijolo, cada parcela paga, cada sacrifício feito em silêncio para que os filhos tivessem mais do que a gente teve. E quando o Geraldo morreu, há 2 anos, de um infarto fulminante numa manhã de quinta-feira, ele foi embora sabendo que tinha deixado tudo em ordem. O problema é que tudo em ordem significava coisas muito diferentes para mim e para o meu filho mais velho, o Márcio. Márcio tem 50 anos, é advogado, mora num bairro nobre da cidade, tem 2 filhos adolescentes e uma esposa que sorri para mim com os dentes cerrados toda vez que nos encontramos. Eu nunca falei nada. Achei que era temperamento, que ela era fechada por natureza, que com o tempo a gente ia se aproximar. Levei anos para perceber que não era temperamento, era cálculo. E que o Márcio e a Renata estavam calculando há muito mais tempo do que eu imaginava. Mas antes de te contar o que aconteceu naquele dia à mesa, eu preciso te contar quem era o Geraldo. Porque sem entender o Geraldo, você não vai entender o envelope. E sem entender o envelope, você não vai entender por que o meu filho ficou branco como cal naquela tarde. Se você está me ouvindo agora, me faz um favor. Se você tem uma mãe, uma avó, uma tia que carregou uma família nas costas sem pedir nada em troca, vai lá, manda uma mensagem, faz uma ligação. Porque às vezes a gente fica tão ocupado vivendo a própria vida que esquece de olhar para quem abriu o caminho para a gente passar. E quando você lembrar, pode ser tarde demais. Então vai lá agora, eu espero. E continua aqui. Porque essa história ainda vai longe. E o que o Geraldo escreveu naquele envelope vai te mostrar que amor de verdade não morre, ele só muda de forma. O Geraldo era um homem de poucas palavras, mas de nenhuma palavra vazia. Quando ele dizia alguma coisa, era porque tinha pensado muito antes de abrir a boca. Eu aprendi a respeitar os silêncios dele, tanto quanto as falas. Ele nunca me elogiou em público. Não era do feitio dele, mas toda noite, antes de dormir, ele pegava minha mão debaixo do lençol e apertava 3 vezes. 3 vezes, sempre. Até a última noite que passamos juntos, quando ele ainda não sabia que no dia seguinte não ia acordar. Eu aprendi com os anos que aqueles 3 apertos queriam dizer o que ele não conseguia falar em voz alta. Eu te amo, obrigado, e você vale mais do que tudo isso aqui. A gente teve 3 filhos. O Márcio, que é o mais velho e o que me excluiu da herança. A Cláudia, que mora no interior e é professora, e que tem o coração mais bonito que eu já vi numa pessoa. E o Renato, o caçula, que ficou com o pai em espírito e que foi a primeira pessoa que me ligou chorando quando soube o que o Márcio tinha feito. Mas naquele dia, naquela tarde, só o Márcio estava sentado à cabeceira da mesa, com os papéis da herança na frente, agindo como se o nome do pai na lista de bens fosse só um detalhe burocrático. A reunião foi convocada pelo próprio Márcio, 1 mês depois do inventário ser aberto. Ele disse que ia ser uma conversa de família, rápida, para definir como vai ficar cada coisa. Veio ele, veio a Renata, vieram os 2 netos, o Felipe de 17 anos e a Isabela de 15. A Cláudia tinha viajado com a escola, não pôde vir. O Renato foi avisado em cima da hora, com uma mensagem no celular, mas mesmo assim apareceu, com cara de quem já desconfiava que alguma coisa estava errada. Eu preparei café, bolo de fubá, tinha feito uma limonada de manhã, porque é o que eu faço. Mesmo quando o coração está pesado, eu cuido da casa, eu recebo, eu coloco a mesa. Minha mãe me ensinou que hospitalidade não é escolha, é dignidade.
E eu me recusei a deixar que a dor que eu estava sentindo desde a morte do Geraldo me transformasse num tipo de pessoa que não sou. Márcio esperou todo mundo sentar, organizou os papéis com aquela seriedade de advogado que ele assume quando quer parecer que está sendo justo e começou a falar. Disse que o inventário estava quase fechado, que as propriedades seriam divididas entre os 3 filhos em partes iguais, que o apartamento de São Paulo que o Geraldo tinha comprado ia para ele por ser o mais velho e o que tinha mais condições de administrar, que o sítio ia ser vendido e o dinheiro dividido, e que o dinheiro das aplicações financeiras também seria repartido em 3. Até aqui eu estava ouvindo, um pouco tensa, mas ouvindo. O Geraldo e eu nunca tínhamos combinado especificamente o que ia acontecer com cada coisa. O que a gente tinha era um entendimento que enquanto eu estivesse viva, eu ficava na casa. Era simples assim. Não precisava estar escrito porque era o que qualquer pessoa decente faria. Foi quando Márcio chegou na parte da casa onde eu moro que tudo mudou. A casa aqui, ele disse sem me olhar nos olhos, vai ser colocada no nome dos 3, em condomínio. Mas como a mamãe já tem idade, a gente vai precisar pensar no futuro. Pode ser que mais pra frente a gente precise vender para custear um lugar adequado para ela. Eu engoli o ar. Um lugar adequado? Eu repeti. Uma casa de repouso, mãe, com cuidadores, de qualidade. Não estou falando de qualquer coisa. O Renato se levantou da cadeira. Márcio, que papo é esse? Senta, Renato. Estou organizando o patrimônio da família de forma responsável. Responsável para quem? Foi aí que a Renata colocou a mão no braço do Márcio, e ele continuou, como se o Renato não tivesse falado nada. Abriu outra folha, e foi quando eu ouvi a frase que nunca mais vai sair da minha cabeça. No tocante aos bens pessoais e ao saldo corrente, ele disse com aquela voz de cartório, a divisão vai ser feita entre os filhos e os netos. Considerando que a mamãe já viveu demais e não tem mais as necessidades de uma pessoa mais jovem, a parte que caberia a ela será redistribuída proporcionalmente. Silêncio. E então o Felipe, meu neto de 17 anos, deu uma risadinha. A Isabela abaixou a cabeça, mas eu vi o canto da boca dela subir. Eu senti o chão afundar 2 centímetros. 51 anos ao lado do Geraldo. 3 filhos criados. Casa construída com as minhas próprias mãos no limite do que era possível. E eu estava sentada à minha própria mesa, no meu próprio lar, ouvindo o meu filho dizer que eu já tinha vivido demais. Não chorei, não gritei, não virei a mesa. Levantei, fui até o quarto, abri o segundo gaveta da cômoda que fica do lado da janela e peguei o envelope. O Geraldo me deixou esse envelope 4 meses antes de morrer. Ele estava bem, não tinha diagnóstico nenhum, mas o Geraldo era daquele tipo de pessoa que se preparava para tudo. Lourdes, ele disse, me entregando, você só abre isso ou entrega para o Márcio se um dia ele fizer o que eu acho que ele é capaz de fazer. Você vai saber quando for a hora. Eu guardei sem fazer pergunta, porque quando o Geraldo falava assim, a gente não perguntava, a gente confiava. Voltei para a mesa, coloquei o envelope na frente do Márcio. Seu pai mandou eu te entregar isso se você fizesse exatamente o que acabou de fazer. Ele olhou para o envelope, olhou para mim. Pegou, abriu devagar, como se estivesse com medo do que ia encontrar. Tirou as folhas, começou a ler. E foi aí que a cor foi embora do rosto dele. A Renata tentou olhar por cima do ombro. Ele virou o papel instintivamente para que ela não visse. E eu percebi, naquele gesto, que o que estava escrito ali era coisa que ele também não queria que ela soubesse. Mas eu sabia. Eu sempre soube, porque eu era a mulher do Geraldo, e o Geraldo não escondia nada de mim. Naquele envelope tinha uma verdade que ia mudar tudo, e eu tinha esperado 2 anos, calada, com o coração partido de saudade, para chegar nesse momento, porque o Geraldo me ensinou uma coisa muito importante ao longo de 51 anos. Paciência não é fraqueza. Paciência é a forma mais poderosa de amor que existe. E a hora tinha chegado. Agora eu vou te contar tudo desde o começo. Vou te contar sobre o Geraldo, sobre o que ele descobriu, sobre o que estava naquele envelope e sobre o que aconteceu depois. Mas antes eu preciso que você entenda uma coisa. Essa não é uma história de vingança. Nunca foi. Essa é uma história sobre o que acontece quando um homem que amou a vida inteira decide proteger, mesmo depois de morto, a mulher que foi o centro de tudo que ele construiu. Isso é amor, do tipo que não envelhece. O Geraldo cresceu sem pai. A mãe dele,
A dona Teresa criou ele e mais 4 irmãos vendendo quentinha de porta em porta, no calor de Minas, sem se queixar de nada. Ele me contou isso na nossa terceira vez que a gente saiu junto, num banco de praça, tomando sorvete de copo. Disse com uma seriedade que me pareceu estranha para um rapaz de 22 anos. Minha mãe não pediu nada para ninguém, Lourdes, e ninguém deu nada para ela. Aprendi que o mundo não deve nada a você, e que as pessoas que você ama, você protege com o que você constrói, não com o que você fala. Eu guardei isso. Levei comigo para dentro do casamento como se fosse um manual que eu ainda não sabia que iria precisar. Nos primeiros anos, a gente passou muito aperto. Geraldo trabalhava de dia na metalúrgica e de noite fazia curso de contador por correspondência, aqueles cadernos que chegavam pelo correio toda semana. Eu trabalhava numa farmácia, lavava roupa para os outros nos finais de semana e ainda cuidava do Márcio pequeno, que era um menino sadio, mas que adoecia de propósito toda vez que eu precisava trabalhar, me parece. Não tínhamos carro, não tínhamos geladeira boa, não tínhamos nada que se possa chamar de conforto. Mas a gente tinha projeto. Geraldo chamava de projeto. A gente tem projeto, Lourdes. Quem tem projeto não fica parado. O projeto foi acontecendo devagar, mas foi acontecendo. Geraldo terminou o curso, conseguiu emprego numa empresa de contabilidade, subiu, virou gerente, abriu o próprio escritório aos 42 anos. Eu, nesse meio tempo, tinha voltado a estudar. Fiz técnico em enfermagem, trabalhei em clínica particular por 16 anos. A gente juntou, investiu, comprou o primeiro apartamento, vendeu, comprou uma casa maior, vendeu, comprou o sítio, comprou o apartamento em São Paulo que o Márcio tanto queria. Cada real tinha suor de 2 corpos atrás. Nunca foi herança, nunca foi sorte, nunca foi presente de ninguém. O Márcio cresceu vendo tudo isso, mas eu não sei se ele via da mesma forma que a gente construía. Criança não vê processo, criança vê resultado. Então ele viu a casa crescer, viu os pais terem carro, viu poder estudar em escola boa, fez faculdade de direito que a gente pagou sem reclamar e foi construindo na cabeça dele uma narrativa de que as coisas tinham chegado naturalmente, como se o patrimônio fosse algo que simplesmente existia, não algo que tinha sido erguido pedaço por pedaço. O Geraldo percebeu isso antes de mim. Ele era mais frio nas análises, conseguia ver os filhos de uma forma mais objetiva do que eu. Certa vez, o Márcio, já formado, já casado com a Renata, o Geraldo chegou em casa e ficou quieto no jantar inteiro. Depois que eu lavei a louça e fui sentar na varanda com ele, ele falou: "Lourdes, o Márcio foi no escritório hoje." "Eu sei." Ele me ligou. Ele foi perguntar quanto valem nossas coisas. "Como assim?" Perguntou para o meu sócio, achando que eu não ia ficar sabendo quanto valem os imóveis, quanto tem nas aplicações, o que acontece com tudo quando a gente morrer. Eu fiquei olhando para ele. Ele tem 36 anos, Lourdes. A gente está vivo, com saúde, e ele já está calculando o que vai herdar. Não sei o que responder a isso até hoje, porque ao mesmo tempo em que eu me recusei a acreditar no pior, eu sabia que o Geraldo não era de inventar coisa. Ele não era ciumento, não era paranoico, não era o tipo de pessoa que distorce realidade por mágoa. Se ele tinha saído do escritório preocupado, era porque havia motivo. A partir daí, o Geraldo começou a observar mais, não de forma explícita, não de forma que parecesse desconfiança, mas ele prestava atenção nas perguntas que o Márcio fazia nas reuniões de família, no jeito que a Renata olhava para casa quando vinha visitar, como quem está fazendo avaliação, nas conversas sobre planejamento patrimonial que o Márcio sempre queria ter, sempre com uma urgência que não combinava com a saúde boa que a gente tinha. Um dia, uns 3 anos antes de morrer, o Geraldo me chamou no quarto e me contou uma coisa que eu não esperava. Ele tinha ido ao cartório, discretamente, e tinha atualizado alguns documentos. Não o testamento, porque testamento gera briga, como ele dizia. Ele tinha feito outras coisas, coisas que, na cabeça dele, iam garantir que eu nunca ficasse na mão, independente do que acontecesse depois. "Você não precisa saber de tudo agora, Lourdes", ele disse. "Mas se um dia precisar, você vai saber onde buscar." Eu organizei tudo. Eu quis saber mais. Ele me disse o suficiente para eu entender a dimensão, mas não mais do que isso. Se eu te contar tudo, você vai ficar preocupada. E não precisa. Enquanto eu estiver aqui, não precisa de nada disso. Só vai ter sentido se eu não estiver mais. Eu respeitei. Arquivei aquela conversa num lugar fundo da memória e fingi que a gente ia durar para sempre, porque era o que eu precisava acreditar. Quando o Geraldo morreu, eu fiquei 3 meses sem conseguir abrir a gaveta onde ele guardava os papéis. Era física a dificuldade. Meu corpo não me deixava. Cláudia ficou comigo as 2 primeiras semanas. O Renato ligava todo dia e o Márcio apareceu no velório
no enterro, e depois ficou cada vez mais ausente, a não ser quando tinha assunto de inventário. Foi num domingo de chuva que eu finalmente abri a gaveta. Encontrei os documentos todos organizados em pastas, com etiquetas na letra do Geraldo, aquela letra um pouco dobrada para a esquerda que era característica dele. E em cima de tudo, o envelope, fechado, com meu nome na frente e uma linha embaixo, para entregar ao Márcio quando for necessário. Você vai saber quando. Eu segurei aquele envelope por 1 hora sem abrir. Depois guardei na cômoda do quarto, na segunda gaveta, sob um lenço de cama antigo que era da mãe do Geraldo, e esperei. Não sabia bem pelo quê, mas esperei. Nos meses que se seguiram, comecei a notar o comportamento do Márcio mudar. Visitas que antes eram raras ficaram mais frequentes, mas com um propósito que eu sentia sem conseguir nomear. Ele sempre tinha uma pergunta sobre os documentos, sobre os imóveis, sobre a conta corrente, sobre quem era o advogado do inventário. Eu respondia com naturalidade, porque não me parecia certo ficar na defensiva com o próprio filho. Mas tinha uma pressão crescente que eu sentia na nuca toda vez que ele saía. A Cláudia percebeu antes de mim. Me ligou uma noite e disse: Mãe, o Márcio te perguntou alguma coisa sobre colocar o apartamento no nome dele antes de fechar o inventário? Não. Ele tentou me convencer que seria mais prático, que ia facilitar o processo. Desconfiei na hora. Eu fui dormir com aquilo na cabeça e acordei sabendo que o envelope ia ser necessário em algum momento. Não demorou muito. A reunião aconteceu 4 meses depois da morte do Geraldo e foi exatamente o que eu já te contei. A mesa posta, o café quente, o bolo de fubá e meu filho me dizendo que eu já tinha vivido demais enquanto os netos riam. O que eu não te contei ainda é o que estava dentro do envelope. E isso muda tudo, porque o Geraldo, com aquela cabeça de contador que funcionava como um relógio suíço, tinha feito algo que nenhum de nós esperava. Tinha feito de uma forma tão discreta, tão meticulosa, que nem o Márcio, que é advogado, conseguiu ver vir. Nas semanas seguintes à abertura do inventário, o Geraldo tinha consultado um advogado que não era do círculo social deles, alguém que o Márcio não conhecia, num escritório em outro bairro. E nessa consulta, com toda a documentação em mãos, ele tinha reorganizado a estrutura dos bens de uma forma muito específica. Não era testamento, era algo mais simples e mais poderoso do que isso. E quando o Márcio terminou de ler, com as mãos levemente trêmulas, segurando as 3 folhas, ele olhou para mim com um olhar que eu nunca tinha visto nele antes. Não era raiva, era algo que ficava entre o reconhecimento e o medo. Mãe, ele disse, com a voz diferente. Quando é que o pai fez isso? Quando ele ainda estava aqui, eu respondi. E então o Renato, que estava parado no canto da sala com os braços cruzados, falou sem raiva, sem ironia, só com uma tristeza muito cansada. Pai sempre soube, né? Não era pergunta. Antes de te contar o que estava no envelope, eu preciso te contar sobre a casa, porque a casa é onde tudo começa e onde tudo vai terminar. Nessa história, a gente comprou o terreno em 1992, quando o Márcio tinha 18 anos. O Geraldo deu a entrada com o 13º de 2 anos guardado. Eu vendi uma pulseira de ouro que era da minha avó para completar o valor do IPTU do primeiro ano. A gente começou a construir devagar, finais de semana, com pedreiro amigo que cobrou pela metade e aceitou ser pago em parcelas. Em 95, mudamos. A casa ainda tinha piso de cimento queimado no corredor, a cozinha era menor do que é hoje e o quintal era um barranco que a gente foi aplainando aos poucos, plantando árvore aqui, colocando muro ali. Fui eu que plantei a mangueira que fica perto do portão. Ela tinha 28 anos quando aquela reunião aconteceu. Continuava produzindo, todos os verões, manga que enchia 2 sacolas de feira. A casa foi crescendo junto com a família. Quando a Cláudia nasceu, abrimos mais um quarto. Quando o Renato veio, fechamos a varanda e viramos num cômodo para brinquedo e lição de casa. Quando os 3 saíram, cada reforma foi feita devagar, com dinheiro que sobrava, nunca financiado, nunca apressado. O Geraldo tinha horror de dívida. Dívida tira o sono, ele dizia. E sem sono, a gente não pensa direito. O nome que estava na escritura da casa, desde o princípio, era o meu. Não o dele, o meu. Geraldo tinha feito isso de forma deliberada naquele começo, porque na época ele estava com um processo trabalhista de um ex-funcionário que poderia complicar bens em nome dele. Depois que o processo foi encerrado, 2 anos depois, a gente nunca mudou. Fica no seu nome, Lourdes. É mais simples assim. Você é mais organizada do que eu de qualquer jeito. Ficou no meu nome, sempre.
O que Márcio não sabia ou não tinha prestado atenção porque tinha certeza de que era detalhe é que quando você herda de alguém, você herda o que está em nome daquela pessoa. Se a casa estava no meu nome, ela não entrava no inventário do Geraldo. Ela já era minha. Não precisava de partilha, não precisava de divisão, não precisava de votação de irmãos. Era minha do mesmo jeito que meus braços são meus. Mas o que o Geraldo tinha feito, com aquele advogado no escritório distante, era mais do que isso. Ele tinha consolidado toda a documentação que provava que outros bens que estavam em discussão no inventário tinham origem em capital que era meu antes mesmo de casar. A farmácia onde trabalhei, os anos de técnico em enfermagem, planilhas detalhadas, extrato por extrato, mostrando a contribuição proporcional minha e dele em cada aquisição ao longo dos anos. Uma perícia que ele mesmo encomendou de um contador independente, mostrando que nos anos em que o escritório de contabilidade dele deu prejuízo, foi meu salário que sustentou a família e continuou pagando as parcelas dos imóveis. Ele tinha construído um dossiê de 51 anos de casamento, documentado, protocolado, com firma reconhecida, e no final do dossiê, uma carta, escrita à mão, para o Márcio. Não me cabe revelar tudo o que estava na carta, porque algumas coisas são sagradas mesmo quando a ferida é funda. Mas posso dizer que o Geraldo escreveu sobre o que ele tinha visto no filho, sobre as visitas ao escritório, sobre as perguntas indiscretas ao sócio, sobre o jeito que a Renata olhava para a casa com aqueles olhos de inventário. E ele escrevia sem julgamento, mas com uma clareza que só um pai que amou o filho durante 50 anos consegue ter. Ele escreveu que entendia a ambição, que não estava com raiva, que sabia que o mundo cria nas pessoas um apetite que às vezes come a gratidão, mas que havia uma linha que não poderia ser cruzada, e que essa linha era a Lourdes, que a Lourdes não era obstáculo nem fardo, nem alguém que tinha vivido demais, que a Lourdes era a razão pela qual havia algo para dividir, que cada bem que o Márcio estava listando naquela reunião tinha o suor dela misturado no cimento e que um filho que não conseguia enxergar isso tinha um problema que não era de patrimônio, era de caráter, e que por isso ele havia providenciado que qualquer tentativa de reduzir a participação dela, de diminuir seus direitos, de tratá-la como coadjuvante da própria vida, encontraria um arsenal jurídico e documental que tornaria essa tentativa não apenas falha, mas potencialmente cara. O Geraldo não ameaçou o filho com palavras duras. Não era do feitio dele, mas foi muito claro e terminou a carta assim: "Você é meu filho e eu te amo. Isso não muda, mas ela é minha mulher, e ninguém, nem você, vai fazer ela se sentir menor do que é. Não enquanto eu tiver alguma coisa a dizer sobre isso, e como você está lendo isso agora, parece que ainda tenho." Quando o Márcio terminou de ler, tinha uma lágrima no canto do olho esquerdo. Ele não deixou cair, engoliu. Dobrou as folhas com muito cuidado, colocou de volta no envelope e ficou olhando para a mesa por uns 30 segundos de silêncio absoluto. A Renata olhava para ele esperando alguma coisa. O Felipe tinha parado de mexer no celular. A Isabela tinha as mãos juntas no colo. O Renato continuava no canto, imóvel, e eu estava sentada, com as mãos sobre a mesa, esperando. Não sabia o que ia vir, mas sabia que o Geraldo tinha feito o que precisava ser feito, e que eu só tinha que esperar o filho, que eu mesma tinha criado, decidir quem ele queria ser. O que aconteceu depois daquele silêncio foi algo que eu não tinha ensaiado, não tinha planejado e que me pegou de surpresa de uma forma boa e dolorosa ao mesmo tempo. O Márcio se levantou da cadeira. Foi lento, como quem está carregando o peso que ele mesmo colocou nas costas. Andou até onde eu estava e se abaixou. Não de joelhos, mas o suficiente para ficar na altura dos meus olhos. E ficou me olhando por um tempo que parecia mais longo do que era. "Mãe", ele disse. A voz estava diferente. Não a voz de advogado, não a voz de caçador de patrimônio. A voz que eu conhecia desde que ele tinha 4 anos e acordava com pesadelo às 3 da manhã. Eu errei. Eu não disse nada. Às vezes silêncio é mais misericordioso do que palavra. Eu sei que o que eu fiz aqui hoje foi... Ele parou. Passou a mão no rosto. Eu fui covarde e ingrato. E o pai... O pai sabia que eu era capaz disso, e mesmo assim, me amou do mesmo jeito. Renata se mexeu na cadeira. Eu vi que ela estava desconfortável, mas não disse nada. Eu não vou fingir que entendo tudo o que aconteceu dentro da minha cabeça nos últimos 2 anos. O Márcio continuou.
Mas eu sei que perdi o pai, e em vez de sentir o que tinha que sentir, fiquei pensando em coisa que não devia pensar. E isso diz mais sobre mim do que sobre qualquer patrimônio. O Renato saiu do canto. Sentou na cadeira de volta. Eu vi que ele também estava segurando alguma coisa. Essa casa é sua, mãe. Sempre foi. E enquanto você quiser viver aqui, você vive. E não é favor, é direito. É muito mais do que direito. Eu respirei. 51 anos de casamento me ensinaram que o amor não é o momento bonito. É o que vem depois do momento feio. É o que fica quando a poeira baixa. E você decide, de forma consciente, se quer continuar sendo quem você era ou quem você virou. Márcio estava escolhendo. Tarde, com custo, com vergonha, mas estava escolhendo. Os dias que vieram depois foram difíceis de um jeito diferente. Não o tipo de difícil que esgota, mas o tipo que exige. A Renata foi a que mais me surpreendeu, por incrível que pareça. Ela me procurou numa tarde, 2 semanas depois, sozinha, sem o Márcio. Sentou na minha varanda, aceitou o café, ficou em silêncio por um tempo e então disse uma coisa que eu não esqueci. Eu cresci numa família que me ensinou que segurança é patrimônio, que se você não tem imóvel no nome, não tem nada. Eu fiquei com medo, Lourdes, mas fiz medo virar crueldade, e não devia. Eu não vou fingir que fiquei amiga dela do dia pra noite. A desconfiança não some com uma conversa, mas ouvi. E quem sabe ouvir já é metade do caminho de quem quer construir alguma coisa. O Felipe, o neto que tinha dado aquela risadinha covarde na reunião, foi o mais demorado. Adolescente tem orgulho de uma forma que adulto já não tem mais, porque adulto aprendeu que orgulho é caro. Ele demorou 1 mês para me mandar mensagem. Quando mandou, era curta. Vovó, eu me comportei mal. Desculpa. Curta, sem enrolação, sem explicação. Eu gostei justamente por isso. Respondi que aceitava, que ele era jovem e que juventude é feita para errar e aprender, e que o que eu precisava era só que ele lembrasse daquele dia quando fosse mais velho e tivesse seus próprios filhos. A Isabela tinha abaixado a cabeça na hora. Nunca tinha rido. Quando nos vimos na semana seguinte, ela me abraçou mais forte do que o normal e não disse nada. Às vezes o abraço já diz. O Renato ficou mais próximo de mim depois disso. Começou a aparecer mais, a me ligar mais. Mãe, precisa de alguma coisa? Era o que o pai fazia antes. E eu percebi, naqueles telefonemas, que o filho caçula tinha herdado do Geraldo não o escritório, não os imóveis, mas o jeito de amar. A Cláudia soube da história inteira por mim. Numa tarde longa por videochamada, quando ela voltou da viagem com a escola, ela chorou. Não de tristeza, mas daquele choro que sai quando você ouve algo que confirma o que você sempre soube sobre uma pessoa que você ama. Mãe, o papai era muito especial. Era o mais especial que eu conheci. E você também é, mãe. Você é a razão pela qual esse homem conseguiu ser quem ele foi. Carreguei essa frase por semanas. O inventário foi concluído, eventualmente de forma justa. A casa ficou comigo, obviamente. As outras propriedades foram divididas entre os 3 filhos da maneira que o Geraldo tinha estruturado, que protegia meus direitos enquanto eu vivesse. O apartamento de São Paulo ficou com o Márcio mesmo, como ele queria, mas com uma cláusula que o próprio pai tinha inserido, que garantia meu usufruto de uma parte das rendas enquanto eu fosse viva. Não era o que eu precisava do ponto de vista financeiro, era o que o Geraldo queria do ponto de vista moral. Uma forma de dizer, mesmo da morte, ela importa, ela sempre importou. Houve uma tarde, umas 6 semanas depois da reunião, em que fui até o quarto, abri a cômoda e fiquei olhando para o espaço onde o envelope tinha ficado guardado por 2 anos. Estava vazio agora. O envelope tinha voltado para o Márcio, que o tinha levado depois daquele dia. E eu fiquei olhando para aquele espaço vazio com uma mistura de saudade e paz que é muito difícil de descrever. O Geraldo não estava mais aqui, mas ele tinha agido, tinha protegido, tinha amado da única forma que conhecia, com planejamento, com previsão, com documentação e com uma carta à mão que dizia o que precisava ser dito. E eu, que passei 2 anos segurando aquele envelope, sem saber exatamente quando ia usá-lo, entendi naquela tarde que parte do luto que eu ainda carregava era a gratidão que não tinha para onde ir. Quando alguém morre, a gente perde o destinatário do obrigado, e esse obrigado fica circulando dentro da gente, procurando saída. Fui até a mangueira que plantei lá atrás, em 95, quando a casa ainda tinha piso de cimento.
Fiquei em pé debaixo dela por um tempo. Olhei para os galhos. A árvore estava maior do que nunca, cheia de fruto no começo de amadurecer. Obrigada, Geraldo, eu disse em voz alta, sozinha no quintal. O vento mexeu nas folhas. Não foi coincidência, claro, mas também foi. Tem coisas que a razão não explica e que a gente não precisa explicar. A gente só recebe. O que aprendi com tudo isso é que construir uma vida não é diferente de construir uma casa. Você começa com fundação. A fundação não aparece no resultado final. Ninguém a vê, ninguém a elogia, mas é ela que faz tudo ficar de pé. E quando a tempestade vem, quando a família range e o chão parece afundar, é a fundação que decide se a casa fica em pé ou cai. Eu sou a fundação dessa família. Sempre fui. E o Geraldo sabia disso melhor do que ninguém. Não precisava de herança para confirmar isso. Mas também não precisava ser excluída de uma que eu mesma tinha ajudado a construir. A dignidade não é negociável. A gratidão não é opcional. E o amor verdadeiro não morre com a pessoa, ele fica guardado em envelopes fechados, esperando o momento certo para dizer o que precisava ser dito. Essa é minha história. É real, é minha. É da Lourdes Aparecida Menezes, que tem 73 anos, que ainda planta manga no quintal, que ainda faz bolo de fubá quando tem visita, e que aprendeu, da forma mais dura e mais bonita possível, que o silêncio certo é mais poderoso do que qualquer grito. Se essa história te tocou, te fez pensar, te fez lembrar de alguém, faz o maior favor que você pode fazer por mim. Compartilha, não para mim, para quem precisa ouvir. Tem muita Lourdes aí fora, calada à própria mesa, esperando que alguém dê voz ao que ela não consegue falar. Quando você compartilha uma história como essa, você diz para ela, eu te vejo. E às vezes, isso é o suficiente para uma pessoa atravessar o dia. E se você mesma é essa Lourdes, quero que você saiba, você não viveu demais. Você viveu tudo o que precisava viver para ser quem você é. E isso não tem preço, não tem divisão, não tem inventário que caiba. Cuida de você. Você merece. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de continuar. Você já teve que engolir uma humilhação em público por alguém da sua própria família? Não precisa responder, mas pensa nisso enquanto me ouve, porque o que a Lourdes viveu naquela tarde, cercada dos próprios filhos e netos, com o café que ela mesma fez ainda quente na mesa, é uma coisa que vai fundo de um jeito específico. Não é como humilhação de estranho, que dói e passa. É como humilhação de familiar, que fica, que volta no silêncio da madrugada, que faz você questionar se enxergou errado durante anos. Mas tem uma coisa que eu não te contei ainda sobre aquela tarde. Uma coisa que aconteceu antes do Márcio se levantar da cadeira e pedir desculpa. Uma coisa pequena que mudou completamente o que eu sentia naquele momento. Quando o Márcio terminou de ler o envelope e ficou olhando para a mesa em silêncio, e quando todos estavam suspensos, esperando o que ia acontecer, foi a Isabela, minha neta de 15 anos, a mesma que tinha abaixado a cabeça quando o irmão riu, que fez alguma coisa que eu não esperava. Ela se levantou da cadeira, veio até mim e colocou a mão na minha. Só isso. Não disse nada. Só colocou a mão na minha e ficou em pé ao meu lado. 15 anos. Com o pai e a mãe do outro lado da mesa. Com o irmão que tinha dado risada. E ela veio ficar do meu lado sem que eu pedisse, sem que ninguém mandasse, por escolha própria. Às vezes, a próxima geração nos surpreende. Às vezes, no meio de tudo que parece torto, cresce uma coisa reta. E é por essas coisas que a gente continua. Não foi o envelope que salvou aquela tarde. Foi a mão da Isabela na minha. O envelope garantiu meus direitos. A mão dela me devolveu a esperança. São duas coisas diferentes. E as duas eram necessárias. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou devagar, como costuma ser com as mudanças que ficam. Márcio e eu nunca voltamos a ser o que éramos antes da morte do Geraldo, porque talvez nunca tenhamos sido o que eu achava que éramos, mas construímos algo novo, mais honesto, com menos ilusão e mais respeito. Às vezes, honestidade tardia é mais valiosa do que afeto que escondia desonestidade. A Renata foi a que mais me surpreendeu no processo. Ela é uma mulher que foi ensinada que mulher sem patrimônio é mulher sem poder, e essa crença moldou ela de formas que ela mesma só foi perceber quando o espelho que o Geraldo deixou foi posto na frente dela, através da carta, através do dossiê, através do reconhecimento de que eu, que não tinha feito alarde de nada, era a pessoa com mais respaldo documental daquela família inteira. Ela não disse isso com essas palavras, mas eu entendi quando ela voltou àquela tarde na varanda. Ela estava olhando para mim de um jeito diferente. Não de ameaça, de estudo, como quem está aprendendo alguma coisa que deveria ter aprendido antes. Comecei a entender que o que tinha acontecido
não era só sobre mim. Era sobre o que acontece quando uma família não fala sobre dinheiro, sobre morte, sobre o que vai ficar, sobre o que significa quando alguém se vai. O silêncio em volta dessas coisas cria espaço para projeção, e projeção é parente da cobiça. Decidi, depois de tudo isso, que não ia mais ficar calada sobre certas coisas. Não de forma agressiva, não de forma que parece acusação, mas ia nomear, ia dizer, isso é meu, quando era. Ia dizer, isso foi conquistado assim, quando fosse. Ia parar de achar que a história falava por si mesma, porque a história só fala quando alguém a conta. Chamei o Renato e a Cláudia, separadamente, para conversas longas. Contei sobre cada bem, de onde vinha, o que representava. Não porque precisavam saber do ponto de vista legal, mas porque mereciam saber do ponto de vista humano. Porque quando eu não estiver mais aqui, quero que eles saibam que aquela mangueira no quintal foi plantada com dinheiro que eu ganhei lavando roupa. Que o azulejo da cozinha foi escolhido por mim depois de 6 meses procurando exatamente esse tom de azul que me lembrava o céu de Minas, onde eu cresci. Que cada coisa tem história, e que história é o único patrimônio que não se divide em inventário. Tem uma coisa que a gente não faz quando está dentro da própria vida. A gente não para ver o tamanho do que construiu. Fica tão ocupado construindo que não olha para trás. E quando olha, às vezes fica com vergonha de reconhecer que fez muito, porque parece arrogância. Mas não é arrogância, é justo. É honrar o próprio trabalho, o próprio sacrifício, a própria persistência. Eu fiz muito. Eu e o Geraldo fizemos muito. E eu aprendi com 73 anos que não há nenhum problema em dizer isso em voz alta. A Isabela me visitou sozinha 2 vezes depois daquele dia. Não pelo pai, não pela mãe, não levada por ninguém. Veio porque quis. Tomou café, ouviu histórias, me ajudou a regar o jardim. Na segunda visita, sentada na varanda com um copo de limonada, ela me perguntou: Vovó, você ficou com raiva naquele dia? Eu pensei antes de responder. Fiquei magoada, eu disse. Raiva e mágoa são primas, mas não são a mesma coisa. Raiva passa logo, mágoa fica mais, mas também ensina mais. Mas você não gritou nem nada. Não precisava. Seu bisavô já tinha gritado por mim, só que ele gritou no papel, com paciência, com amor. É um tipo de grito mais poderoso. Ela ficou pensando nisso por um tempo. Depois disse: quero ser assim quando crescer. Eu sorri. Não de vaidade, de reconhecimento, porque ver a continuidade do que você construiu, não nos bens, mas no caráter, é o maior patrimônio que existe. Hoje, quando olho para a minha vida, não vejo uma linha reta. Vejo curvas, buracos, remendos, trechos de beleza e trechos de peso. Vejo um casamento que foi a coisa mais real que já aconteceu comigo. Vejo filhos que me ensinaram que amor não é garantia de acerto, mas é escolha que você renova. Vejo netos que ainda estão aprendendo quem querem ser. E vejo o envelope. Não o físico, que está com o Márcio, mas o que o envelope representa, que o Geraldo continuou me protegendo depois que foi embora, que 51 anos de parceria verdadeira geram um tipo de confiança que não tem como ser inventariada. Não é todo mundo que tem isso, eu sei, e por isso sou grata, mesmo com tudo que doeu. Minha mãe dizia que mulher forte não é mulher que não chora, é mulher que chora, enxuga e continua. E é exatamente isso que eu faço. Choro quando preciso, enxugo quando termina. E continuo, sempre continuo, porque parar não é opção quando você tem quintal para cuidar, café para fazer e gente que ainda precisa de você de formas que você nem sempre consegue ver. Se você chegou até aqui comigo, obrigada, de verdade. Obrigada por ter ficado, por ter ouvido, por ter trazido a história da Lourdes com você até o final. Essas histórias só existem porque alguém as conta e alguém as ouve, e você fez sua parte só por estar aqui. E se essa história chegou até você de alguma forma, se tocou alguma coisa, se fez você pensar numa pessoa que você ama ou numa situação que você precisa resolver, por favor, não deixa para depois. O Geraldo não deixou para depois. Ele organizou, ele previu, ele agiu enquanto podia. E graças a isso, eu estou aqui, na minha casa, debaixo da minha mangueira, te contando essa história. Não deixa para depois. Compartilha se essa história merece ser ouvida por mais alguém. Comenta o que você sentiu, porque eu quero saber. Cada comentário é uma forma de dizer que a Lourdes não está sozinha e que existem mais histórias como a dela esperando por uma voz que as conte. Cuida de você, cuida de quem você ama. E lembra sempre, você não viveu demais, você viveu exatamente o que precisava para ser quem você é. Até a próxima história. Mas deixa eu voltar um pouco, porque tem uma parte dessa história que eu não contei ainda, e que talvez seja a mais importante de todas. Não a parte do envelope,
Não a parte da reunião, a parte de antes, a parte de quando eu quase não cheguei aquela tarde. Quando o Geraldo morreu, eu fiquei 48 horas sem dormir. Não de propósito, não por insônia de ansiedade. Eu simplesmente não conseguia fechar os olhos, porque toda vez que fechava, eu esperava sentir os 3 apertos na mão. E quando não vinham, o corpo não aceitava. Era como se o sistema inteiro tivesse travado, esperando um sinal que não ia mais chegar. A Cláudia ficou comigo. Dormia no quarto ao lado, com a porta aberta, porque ela sabia que eu não ia pedir ajuda em voz alta. Ela chegou a conhecer o som dos meus passos naquela semana melhor do que qualquer um. Sabia quando eu estava na cozinha aquecendo leite às 2 da manhã, sabia quando eu estava na varanda sentada no escuro, sabia quando eu tinha voltado para o quarto, mas estava com a luz da cabeceira ainda acesa. Ela não vinha me perturbar, não perguntava a todo momento se eu estava bem, porque ela entendia que às vezes o luto precisa do seu próprio espaço para trabalhar. Mas a porta ficava aberta, sempre. Foi na 4ª noite que eu finalmente dormi. Deitei na cama com o lado do Geraldo, ainda com o travesseiro dele, ainda com o cheiro dele de alguma forma, e coloquei minha mão aberta no lençol onde a dele ficava, e dormi. Simples assim, de repente, como se o corpo tivesse esperado que eu fizesse exatamente esse gesto para dar licença. Acordei 6 horas depois com o sol entrando pela fresta da janela e a Cláudia fazendo café lá embaixo. O cheiro de café atravessou a casa e me alcançou antes de eu abrir os olhos. E eu pensei, naquele instante de claridade que a manhã traz antes do dia começar a pesar, o Geraldo amava café. Todo dia, sem exceção, antes de qualquer coisa, uma xícara preta, sem açúcar, sentado na mesa da cozinha com o jornal ou o celular. E aquele café que a Cláudia estava fazendo, naquela manhã, era a continuação de um hábito que ele tinha iniciado e que eu estava recebendo agora, passado de mão em mão pela filha que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a vida. É nessas coisas pequenas que a gente entende que o amor não para quando a pessoa vai embora. Ele só muda de formato. Fica nas mangás do quintal, no cheiro do café cedo, na porta que a filha deixa aberta para não te perder no escuro. Mas nos meses que se seguiram, as coisas foram ficando mais complicadas. O inventário abriu. As visitas do Márcio aumentaram. E eu comecei a sentir, com aquela antena que 70 e poucos anos de vida aguçam em você, que alguma coisa estava sendo arquitetada. Não era paranoia, era leitura. E eu aprendi a diferença entre as duas ao longo da vida. Paranoia é quando você inventa ameaça onde não existe. Leitura é quando você identifica padrão onde outros ainda não veem. A Renata estava presente em todas as visitas do Márcio, o que era incomum. Ela, que raramente aparecia em dias de semana, de repente estava sempre ali, quieta, observando a casa com aquele jeito que eu já descrevi. Mas havia mais. Ela fazia perguntas sutis sobre reformas. Lourdes, essa pintura tá assim há quantos anos? Aqui no bairro. Como tá o movimento? Você usa esse quarto do fundo para alguma coisa? São perguntas inocentes, isoladas, mas juntas, numa frequência, com um padrão, dizem alguma coisa. O Geraldo me ensinou a ouvir o que não é dito. Ele era contador de formação e de alma. E contador bom não olha só os números visíveis, olha os espaços entre eles, os silêncios nos relatórios, o que não está lançado. O que foi omitido pode dizer mais do que o que foi registrado. Eu comecei a fazer o meu próprio balanço, não o patrimonial, o humano. Mapeei o que eu sabia, o que sentia, o que tinha documentado, o que o Geraldo tinha me deixado, e fui construindo uma clareza que me custou noites, mas que quando ficou pronta, era sólida como fundação de casa bem feita. Procurei a advogada da Cláudia, sem contar para ninguém. Uma mulher chamada Beatriz, 50 e tantos anos, especialista em direito de família, que tinha uma objetividade que me deixou em paz desde a primeira conversa. Levei as pastas que o Geraldo tinha organizado, o dossiê, os documentos da casa, os extratos históricos. Ela foi lendo em silêncio, página por página, e quando terminou, me olhou por cima dos óculos e disse: Dona Lourdes, seu marido foi um homem muito cuidadoso. Era. Tudo isso está em ordem. Melhor do que em ordem. Está blindado. Aquela palavra, blindado, ficou em mim como conforto e como luto ao mesmo tempo. Conforto porque eu estava protegida. Luto porque a blindagem foi montada por um homem que já sabia que não estaria aqui para me defender pessoalmente. A Beatriz me orientou sobre o que fazer, o que guardar, o que apresentar e quando. Não era sobre atacar.
Era sobre estar preparada, e a preparação me deu uma serenidade que eu não tinha desde a morte do Geraldo. Não a serenidade de quem está bem, mas a de quem sabe onde está pisando. Voltei para casa naquela tarde, passei pela cozinha, fiz um café, sentei na varanda, olhei para a mangueira e pensei: tudo bem, eu sei o que eu tenho, eu sei o que vale, não preciso provar para ninguém. Só preciso estar pronta quando chegar a hora. Chegar a hora foi aquela tarde de reunião familiar, e eu estava pronta. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer sobre estar pronta. Estar pronta não significa não sentir. Eu senti tudo. Quando o Márcio disse aquela frase, quando os netos riram, eu senti um aperto no peito que não era do coração, era da alma. Porque não é sobre patrimônio quando é seu filho. Quando é seu filho, é sobre toda uma vida de cuidado que você olha para trás e se pergunta se chegou onde precisava chegar. Mas é aí que a serenidade faz diferença. Porque a serenidade não cancela a dor, ela organiza. E quando a dor está organizada, você age com precisão em vez de agir com desespero. E precisão produz resultado. Desespero produz mais dor. Peguei o envelope com calma porque era a única forma de honrar o que o Geraldo tinha feito. Ele tinha escrito aquela carta com calma, tinha organizado aquele dossiê com paciência, tinha depositado em mim a confiança de saber a hora certa. Eu não podia chegar na hora certa com tremor nas mãos. Tinha que chegar inteira, e cheguei. Tem coisas que a vida te prepara sem te contar que está preparando. Você pensa que está só vivendo, atravessando, sobrevivendo, e de repente olha para trás e vê que cada coisa difícil que você atravessou era treinamento para aquilo que estava por vir. A morte da minha mãe, quando eu tinha 45 anos. O acidente do Renato, quando ele tinha 17. A falência quase acontecida do escritório do Geraldo em 2008. Cada uma dessas coisas me ensinou algo que só eu saberia usar, exatamente como precisava usar naquela tarde. A minha mãe me ensinou que você não precisa chorar na frente de quem te machucou. Pode chorar depois, pode chorar sozinha, mas na hora você fica de pé. O acidente do Renato me ensinou que a calma nos momentos de crise não é frieza, é utilidade. E a crise do escritório me ensinou que a solução para quase todo problema complicado é não entrar em pânico, sentar, listar o que você tem e usar o que está na sua mão. Naquela tarde, eu tinha minha história, minha casa, meu nome nos documentos certos e o envelope do Geraldo. Era suficiente, mais do que suficiente. A vida não é justa por padrão, mas às vezes, quando você constrói com honestidade e sustenta com integridade e espera com paciência, a injustiça encontra a parede que você levantou e tem que recuar. Esse foi meu momento de ver a parede funcionar. E foi bonito de uma forma que só quem passou pela dor equivalente consegue apreciar. Não foi doce, não foi triunfante, foi justo. E justo é raro o suficiente para ser precioso quando acontece. Nos últimos meses, tenho pensado muito em legado. Não o patrimonial, já disse isso. O outro. O que fica nas pessoas. O que o Geraldo deixou em mim, o que eu vou deixar nos meus filhos, nos meus netos, no Felipe que vai crescer e vai se lembrar daquele dia como um divisor de águas. Espero que ele se lembre. Espero que no dia em que ele tiver seus próprios filhos e a vida apresentar para ele uma escolha entre facilidade desonesta e dificuldade honesta, ele se lembre daquela tarde na sala da avó e escolha certo. Não sei se vai acontecer assim, mas espero. E esperança, a essa altura da minha vida, não é ingenuidade, é escolha. Você pode olhar para as pessoas com cinismo ou com esperança. O cinismo é mais fácil, mais seguro, mais barato emocionalmente. Mas a esperança produz coisas que o cinismo nunca vai produzir. Produz Isabelas de 15 anos que colocam a mão na sua sem que ninguém mande. Produz Renatos que ligam todo dia só para saber se você está bem. Produz cartas escritas à mão por homens que sabem que não vão estar aqui para defender pessoalmente o que amam. A esperança, quando bem cultivada, produz envelopes. E envelopes, às vezes, mudam tudo. Você chegou até o final dessa história, e isso me diz algo sobre você. Diz que você tem paciência, que você acredita que narrativas longas têm valor, que você não precisou da história te dar uma recompensa a cada 2 minutos para continuar prestando atenção. Isso é uma qualidade rara. Cuida dela. Agora faz uma coisa por mim. Pensa numa pessoa que você ama, que nunca foi reconhecida pelo que construiu, que sempre estava presente, sempre entregando, sempre sendo o sustento silencioso de tudo, e que nunca ouviu alguém dizer em voz alta: vejo o que você fez, e vale muito. Pensa nessa pessoa, e vai lá, fala, não amanhã, não quando tiver tempo, não depois da correria passar.
Agora, porque o Geraldo foi, e eu recebi os 3 apertos na mão todo dia por 51 anos. E quando ele foi, a saudade que ficou não foi de coisa grande, foi dos 3 apertos. Cuida das pessoas que você ama nos pequenos gestos. É lá que o amor realmente mora. Até a próxima.